48 horas é suficiente para fazer um jogo? Foi isso que a gente vai descobrir. Fazer um jogo pode ser um dos principais interesses de quem busca entender melhor programação e que está aprendendo arte. Principalmente porque isso é um produto que não precisa tanto de dinheiro e tempo para ter um resultado incrível. Então, justamente nisso, de criar o nosso primeiro jogo indie, que fomos conhecer mais da Global Game Jam, que rolou aqui em Curitiba também. A gente está participando da Global Game Jam 2023, e a competição tanto para artistas, game devs e músicos vai estar bem puxada. E para poder ganhar esse evento, montar um time que seja unido é uma das partes mais importantes. Não só pela confiança, mas também porque dá muito trabalho criar um jogo em tão pouco tempo. Mas o que é uma Game Jam? Uma Game Jam é um evento em que desenvolvedores de jogos, designers, artistas e músicos e outros trabalhos criativos se reúnem para projetar e criar um videogame dentro de um período de tempo. Geralmente acontecendo em uma semana, ou nesse caso, 48 horas. Os Game Jams podem ser organizados por indivíduos, organizações de desenvolvimento de jogos ou comunidades online. Eles geralmente são abertos a qualquer pessoa que queira participar, independente do nível de habilidade ou experiência. O objetivo de uma Game Jam é estimular a criatividade, a colaboração e a experimentação no desenvolvimento de jogos. Os competidores geralmente trabalham em equipes, reunindo suas habilidades e recursos para criar um protótipo funcional. Tanto que o foco do evento vai estar na inovação, prototipagem rápida e na diversão principalmente. As Game Jams podem ser uma ótima maneira para aspirantes a desenvolvedores de jogos aprender novas habilidades, fazer conexões na indústria e ganhar exposição para o seu trabalho. Até porque, dependendo da competição, eles oferecem prêmios ou outros incentivos para os melhores jogos criados durante o evento, enquanto outros eventos são puramente pela diversão e desafio. E tanto o tema quanto o que a gente vai fazer é algo que está decidido na hora, para justamente não dar vantagem para ninguém. Mas a preparação que juntou ao nosso time, por mais que não seja com assets produzidos ou algo do tipo, vem bem antes da gente chegar na PUC. O time precisa estar em sinergia. E para justamente entender como que isso aconteceu, a gente precisa voltar para Utopia. Como vocês sabem, eu e o Haru a gente trabalhou juntos no Utopia. Ficamos na mesma casa e tentamos resolver o mesmo tipo de problema. Então, desde conhecer os artistas que a gente gosta e admira até mais de projetos, como produzir mais e melhor, tudo isso juntou a gente sobre a mesma bandeira. No caso, fazer o evento dar certo. Então, correndo de um lado pro outro, estando ao vivo e cuidando das entrevistas por algumas horas seguidas. Tudo isso para realmente fazer do evento um sucesso. A gente chorou, sofreu e com toda certeza não fez isso sozinho. Então, carregar essa bandeira é o que leva a gente a caminhar mais longe. E se o negócio é resolver problema, a gente já tá bem experiente nisso. Não só pela Utopia, mas por 2 mudanças e literalmente carregando um sofá por 8 lances de escada, sendo que o sofá era maior e mais pesado que a gente. A gente já estava mais preparado para lidar um com o outro, nas pesadas 48 horas que iam vir, enquanto a gente criava o nosso primeiro jogo. E justamente para isso, o Haru convidou outras pessoas tão importantes para ele, que vêm de outros caminhos, mas que, mesmo assim, se fortificou da mesma forma com a Utopia, todos com o mesmo propósito, seja a Maria em se formar junto com o Haru na PUC, ou a Malu buscando fazer jogos e trabalhar mais com projetos de arte. Agora a gente já tinha uma equipe que se conhecia, mais ou menos, mas que queria fazer um bom trabalho. Só faltava achar um programador, mas nisso a preocupação de não entregar crescia. Um ponto positivo do evento é justamente conhecer artistas, músicos e programadores, para caso você já tenha uma equipe ou queira montar a sua equipe lá. E foi justamente o que a gente foi procurar. Um programador consegue salvar o nosso projeto e tirar ele do papel. Mas antes, qual que era o tema da Game Jam?
Raízes. A forma de olhar para isso pode ser de diferentes formas, seja raízes literais, a parte que nutre as plantas, ou se não, de onde a gente veio e quem somos. Mas uma noção de identidade é o que varia justamente com como você vai ver essa informação. Tanto que a própria competição mostrou os diferentes caminhos que isso pode surgir literalmente de diferentes raízes da mesma questão. E a nossa interpretação foi essa. Antes, conversando com o Haru como a gente ia montar o jogo, que seja raízes literais, juntando as raízes metafóricas. No caso, com um cogumelo que une as raízes das árvores, tanto para transportar nutrientes, quanto informações sobre possíveis fungos que atacam as árvores. Só que no nosso caso, sendo um cogumelo escolhido pela floresta para recuperar as raízes doentes, juntando elas com as saudáveis novamente, para que elas consigam se recuperar. A ideia inicial era de que esse cogumelo fosse ajudar as árvores, mas acabasse sendo fraco demais para resolver esse tipo de problema, fazendo então com que ele buscasse ajuda com mitos e lendas do Brasil, voltando àquele aspecto das raízes metafóricas. Só que a gente tem 48 horas e isso não ia dar tempo. Porque por mais que a gente tivesse um jogo, ainda não tinha um programador. E essa era a nossa próxima missão: encontrar alguém tão doido quanto a gente, que quisesse fazer a ideia desse jogo dar certo. Então, conversando entre as mesas de brainstorming, caçando entre outros artistas, músicos e programadores, a gente precisava de alguém que se juntasse bem com o nosso time. Isso era a parte crucial porque a gente ia passar 48 horas junto. E o tempo já estava passando. Depois de falar com o pessoal, passar por esses corredores e se desesperar um pouco mais de como que a gente vai trazer um computador para a PUC, a gente conheceu o Bisson, o programador que faltava para o nosso jogo dar certo. Aqui na nossa equipe, o que mais tinha conhecimento de programação era a Malu, que conhecia um pouco de Unity, no caso o suficiente para entender e aplicar os tutoriais. Ou seja, a gente não estava indo muito bem. Então adicionar um programador que sabia programar é realmente uma vantagem. No nosso caso, ele usava mais o Game Maker. A gente não conhecia tanta ferramenta e só sobrou pra gente confiar nele. E sinceramente, foi a melhor escolha que a gente poderia ter feito. Se fosse por nós apenas, produzir o jogo seria muito complicado, porque falta conhecimento técnico. E acho que esse é o melhor ponto de uma Game Jam mostrou pra gente. No caso, mostrar que não dá pra fazer isso tudo sozinho. Então agora, a gente só precisava realmente fazer o jogo. A ideia já estava meio resolvida, ia ser um cogumelo que junta as raízes, mas como fazer isso no aspecto de jogabilidade? Bom, 3D não ia dar para fazer, por falta de tempo e capacidade. Então 2D era a nossa única saída. Mas 2D como? Algo tipo Don't Starve, que é um 2.5D, ou pixel art. Fazer as pixel arts ia dar um trabalho gigantesco, assim como fazer em 2D e colocar os filtros dentro do Game Maker. E o 2.5D, como Don't Starve, precisava de mais configurações e configurações muito delicadas e que podem dar muito problema. Ou seja, ia ser menos tempo para fazer um jogo minimamente decente. Então vamos nos clássicos de plataforma. Se a gente vai fazer um jogo de plataforma, precisa pensar nos níveis. E para não ficar se pegando em arte e até facilitar para o desenvolvimento do pessoal, já que até mesmo o computador era o que não estava sobrando por aqui, a gente montou os níveis com pedaços de papel, com suas funções marcadas neles, exercitando os movimentos que o personagem precisava fazer para terminar a fase, não deixando ela nem tão fácil, nem tão difícil. E daí passando para o pessoal da arte, no caso a Maria e o Haru, com o level design já feito, as mecânicas já aplicadas do jogo e tudo o mais resolvido possível para que não precisasse pensar muito depois. E agora, toda certeza, nada mais poderia dar errado, exceto por uma coisa. Pia, acho que não vai dar tempo. O Piazão que tava programando passou mal e foi pra casa. Tipo, tô ligado, não é culpa do cara, tá ligado? Mas tá muito puxado real, mano. Acho que até eu vou dormir em casa, mano, sei lá. Tô real exausto e tá foda dormir na cadeira. Ah, fazer o quê? Qualquer coisa a gente faz jogo de novo. Tá quase tudo pronto já. Oi, que horas que é pra mostrar o jogo mesmo? Pia, é às 15, mas já são tipo umas 13h30, ainda tem muita coisa pra fazer. Tipo, acho que não vai dar tempo e o game tá muito bugado e qualquer coisa a gente manda bugado e é isso aí, mano. Eu desci pegar um café e já volto pra terminar as animações que falam. Exatamente, é nos piores momentos que as piores coisas acontecem. E nesse caso, a nossa equipe fica cansada e doente. Acima de tudo, as Game Jams são eventos de resistência. Você precisa saber onde focar o seu tempo e principalmente como dormir e comer bem. No nosso caso, concentrar as preocupações e principalmente se o jogo ia ser finalizado, nos custou muito, tanto da sanidade quanto da autoestima. Por breves momentos, quando a gente viu nosso programador indo embora, a gente desistiu, porque não tinha mais o que fazer.
Faltava tempo, faltava capacidade técnica e agora faltava uma parte crucial do nosso time. E agora? O que a gente faz? Tenta não ficar doido. Eu digo tenta não ficar doido porque foi justamente isso que aconteceu. Quando algum imprevisto acontece, é fácil se perder em paranoias e preocupações que ainda não existem. E principalmente perder o foco do porquê você estava fazendo aquilo. Bom, o programador voltou, o jogo deu certo, mas a gente não sabia como voltar no nosso jogo, mas agora você pode jogar. É um produto pronto que deu orgulho de produzir, e que agora com toda certeza eu quero participar mais vezes de eventos assim. Até porque dá pra aprender muito, mesmo que não seja de arte. Seja confiando em outra pessoa que a gente ainda não conhece, e principalmente fortalecendo amizades que já existem. E até mesmo no nosso caso, aparecer no jornal. Então boa sorte a essa moçada, que saiam jogos de sucesso nessa turma toda aí, muito dedicada, a gente viu também, né? Que bacana.